convidados, Pedro Caetano, Sônia Lopes, Maria Angélica de Moura Miranda. Hoje faltou nosso amigo Edinho, que está em viagem para Florianópolis, acabou não conseguindo estar participando com a gente, né? E os nossos convidados também, alguns com muitos compromissos hoje, no final de ano, a gente teve bastante eventos, né? E a gente acabou tendo um pouco de um esvaziamento. O pessoal combinou que ainda vai chegar um pouco mais tarde. Então a gente está aqui com o projeto Chão Caiçara, que é um projeto aprovado pela deputada Alice Brandão, né? Com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, de Indústrias Criativas, do Estado de São Paulo. E a gente está aqui com o projeto Chão Caiçara, e hoje a gente vai estar aqui com o sarau literário, né? Com esses convidados que estão aqui. E a gente quer iniciar hoje aqui com a Sônia Lopes, fazendo primeiro uma música. O Pedro Caetano fala um pouco sobre suas poesias, a Angélica também, e a gente faz um rodízio aí, hora um, hora outro, para a gente fazer um bate-bola bem gostoso aqui com os nossos convidados que estão aqui de Minas Gerais, de Araxá, né, que vieram visitar aqui o litoral. E a gente pode dar início a isso. Como sempre. Mas vamos, eu vou tocar a música que se refere a dois animais que tem aqui na região. É o guaiá, que é um caranguejinho, e o biquá, que é uma ave do mergulhão. E nós temos aqui um mangue, um que restou de um mangue chamado Mangue do Araçá. Então eu dedico essa canção, que é de um caiçara, ao Mangue do Araçá. Essa música ela entra assim de uma maneira que eu não sou caiçara, eu moro aqui desde 95, então quando os caiçaras, como o Licinho, como Maria Angélica, me convida para esse tipo de evento, para mim é uma medalha, né, porque eu escrevo e falo sobre coisas que eu vivo, e eu vivo aqui, né? Então, Maria Angélica, vim aqui para ficar. Obrigada, querida. Sônia, mas eu lembro que quando você começou a fazer essa música, eu te falei que teve um homem que o apelido dele era Guaiá. A música não é minha, é do Evaldo? Henrique, ele é caiçara. Tá.
Não, mas ó, quando você começou a tocar ela, lembra? Eu falei para você, eu preciso te apresentar as filhas do seu Guaiá, que teve um monte de... Gostaria muito de conhecer. Lembra? Meu pai que fala, Um monte de amiga minha. Agora o Pedro. Pedro Caetano. Eu vou ler um poema, é bem antigo esse poema. Se apresenta para vocês. Pedro. Bem, eu sou Pedro Caetano, sou de Caraguatatuba, sou caiçara, né? E a gente trabalha na minha cidade a cultura caiçara, que infelizmente nós temos que sempre estar atento, né, à nossa cultura, renovando ela cada dia, porque nós temos um problema hoje de esquecimento às vezes, das pessoas que quer ser caiçara e nossa cultura. E esse poema é bem antigo, eu vou ler para vocês. Ele é de José Martins Fontes, foi escrito em 23 de junho de 1884. Isso fala um pouco do nosso caiçara. Embora seja um poema muito bonito, hoje eu tenho uma crítica um pouco, porque por ser o caiçara naquela época desse modo, a gente perdeu, os caiçaras perderam seu território, perderam suas áreas. Mas é assim, de onde vens, Patrício, camarada amigo? Salta da tua canoa, vem pousar em paz. És dos alcatrazes, do bom abrigo, ou das queimadas das sanzalás? Vens de Vila Bela, do montão de trigo? Vais a Cananéia, vais aos Caraguatás? Venha de onde vieres, com prazer te sigo. Vais para onde fores, tu comigo irás. E que em toda a costa paulistanamente há uma só família de tão boa gente, que em qualquer momento teu irmão sou eu. Sem saber teu nome, dou-te meu afeto. E no comunismo do meu pobre teto, a farinha é tua, todo o peixe é teu. Então, eu gosto muito desse poema. Eu só tenho uma crítica que, infelizmente, a nossa história conta que, por ser nós aqui uma família, os caiçaras em seu território, são as pessoas de boa índole, né, dando abrigo a todas as pessoas, tem pessoas que tomaram suas terras, né? Isso é uma coisa mais eu desejo a vocês. Tá? E depois vocês vão ganhar, vocês podem ter um livro nosso aí, tá? É um livro que é da Timopeva. Esse livro aí era um coletivo que nós tínhamos Feira de Timopeva. Timopeva é um cipó que a gente usa, o caiçara usa para fazer balaio, tá? E fieira porque o caiçara levava um pedaço de, quando ia pescar, ele levava um pedaço de cipó, ele tirava pequenas fibras dele para fazer uma fieira de peixe. Então você vê uma foto aí para as crianças, né? Com as feiras, né? Então essa corda que está passado na bielma do peixe é um pedaço de cipó. Legal. Eu ia ler outra poesia, mas agora o Pedro falou disso, vou ler essa. Primeiro eu gosto de falar o seguinte, ó. Tem muita gente que fala, o caiçara está acabando. Eu sou contra isso. Porque existiu o seguinte, a cultura nordestina e a cultura caipira não foi combatida. Porque o nordestino morava lá na terra dele, veio trabalhar em São Paulo, então as pessoas aceitaram de uma certa maneira, porque ele era mão de obra para o trabalho que eles precisavam. E aquele cara que era caipira tinha um sítio no meio da roça, os fazendeiros compravam tudo em volta e ele era útil, porque ele acabava vindo trabalhar para o dono da fazenda. Agora, o que aconteceu com o caiçara não foi nada disso. Quando foi aberta a estrada aqui pelas praias do litoral norte, do sul do Rio de Janeiro até Paraná, onde a gente é chamado de caiçara, quando foi aberta essa estrada, as pessoas queriam comprar a terra e queriam que o caiçara fosse embora. Porque para eles o caiçara não interessava. Vou explicar para vocês por quê. Por causa de uma coisa muito forte na cultura caiçara, que é a subsistência. O caiçara que mora à beira da praia, no litoral, e é um caiçara de fato, ele não tem uma geladeira com um monte de carne preta nela. Ele vive de subsistência. Ele compra pouca coisa e ele sabe que o mar e que a serra vai prover o que ele precisa. Então o caiçara não foi um cara que teve patrão. Essa foi a diferença do caiçara para o caipira e para o nordestino. E aí, os grandes investidores que chegaram por aqui, eles queriam que o caiçara fosse embora,
Porque já que ele não queria trabalhar para ele achava que não podia deixar o cara por aqui. Só que essa é uma cultura, eu costumo falar que a cultura caiçara é uma cultura sonsa. Porque quando a pessoa vem para cá, em 2 anos ela vira caiçara. Ela se desprende das coisas, ela fica gostando do meio ambiente. Em 2 anos ela vira caiçara ou ela vai embora. Ela não consegue viver aqui. Se ela não conseguir se adequar, ela não fica. E eu falo que essa cultura que transforma a pessoa, né, é o traço mais forte da cultura caiçara, que é a subsistência, é uma herança muito forte que nós temos dos índios. Por isso que os índios não eram escravizados. Os índios traziam ele para a fazenda, ele ficava até a hora que ele queria, quando ele não queria, ele ia embora. Por isso que tiveram que trazer os escravos. E o traço mais forte da cultura caiçara é a subsistência. Então, ó, vou ler uma poesia perto do que esse autor que o Pedro leu, que é esse poema do caiçara, ele era santista. E esse aqui que eu vou ler para vocês é o Domingos Santos de Ubatuba. Ele colocou assim, ó: Casa Caiçara. É impossível comprar uma casa de pescador com alicerce de pedra, paredes brancas, janelas azuis e fogão a lenha. Porque casa antiga tem alma, e a alma foi embora junto com o caiçara. Então, quando as pessoas vêm e compram uma área de terra e acham que porque elas compraram uma área de terra, elas compraram o que era do caiçara, elas se enganam. Porque a essência do caiçara continua e vai continuar sempre. O que eu estou sempre cobrando nas escolas, quando eu vou fazer palestra, eu olho aquelas crianças que são filhas de imigrante e falo para elas: vocês serão os caiçaras. Vocês são os novos caiçaras que estão rendendo a gente. Porque a pessoa precisa entender que a coisa mais importante do caiçara é que ele compõe com a paisagem. Ele não está em confronto com o ambiente. Ele se compõe na paisagem. Por causa da herança indígena e porque é assim que é a vida do caiçara. Ele sai, ele vai na praia, ele vai no mar e ele sabe que aquilo tudo faz parte da vida dele. Ele não olha o meio ambiente como se fosse uma outra coisa. É como se fosse parte dele mesmo. E por isso os caiçaras foram os primeiros ambientalistas. Por isso que o litoral entre o Rio de Janeiro e o Paraná ainda tem muita paisagem linda e muita paisagem intocada, porque o caiçara mora numa ilha, vive, os filhos nascem e a vida continua. Ele não precisa destruir aquilo, ele vive em comunhão com a natureza. Essa é a maior qualidade do caiçara. E por isso ele resiste. Muito bom. Vou ler mais uma aqui, já que nós estamos falando de casa, né? Casa caiçara. E nossas casas caiçara é parecido com o que a gente está falando aí. Também acho que talvez lá por Minas, eu acho que também seja. Fizeram muitas casas de pau-pique, né? Acho que o nosso São Paulo aqui, né? Mas aqui a nossa casa era assim: parede de ripa de bambu cortado, no barro batido, teto de sapê, portas de tramela, janela de esteira, degrau de conchinhas, chão de massapé, 3 passos da sala, 2 quartos de nada, levando a cozinha para o corredor, aonde eu dormia com a lua na cama, com o vento de noite, com o cheiro de flor, fogão só de lenha, panela de ferro, os pratos de argata, a mesa de ipê, toalha de pano que vó rendilhava, água da moringa, café de banguê, angu com torresmo, feijão com farinha, tainha na brasa, só eu, vó e vô. A cesta em canoa na sombra do rancho, ouvindo as histórias desse pescador. De um lado o regato, do outro era mangue. Siri eu pegava até no quintal.
terreiro de areia, 10 palmos de praia, giral de sardinha e o mar de peral. No rancho um tesouro, anzóis, cordas, remos, cabaças e velas, caniços, puçás, agulha de rede, cortiças e rolos, chumbinho, candeias, funis, samburás, por trás do terreiro arame de roupas. Por trás do terreiro arame de roupa, galinheiro, horta, moenda e pomar, amora, pitanga, cajá, cana, manga, banana, laranja, limão, araçá. Banheiro, era o mato, o banho de rio. Toalha era a brisa, a luz, lampião. De noite o silêncio e o velho contava, um caso e mais outro de assombração. Por vezes, madrugada já deu maré cheia, de mar no joelho, beirando ao colchão. Foi casa dentro d'água, foi mar dentro casa. Foi cama virando, quase embarcação. Cresci desse jeito, tem ondas meu sangue, tem mar nos meus olhos, tem sal minha mão. E o verso que escrevo é peixe de prata, que eu pesco no fundo do meu coração. Maravilhoso. Olha, eu vou puxar a brasa para minha sardinha. Vocês conhecem o bairro São Francisco? Só de nome. Ah, tem que ir. Tem uma hora que a gente está chegando aqui ao São Francisco. É lindo, é lindo. Ainda tem alguns costumes de uma vila de pescadores. Alguns costumes, algumas coisas. A família da Maria Angélica, a maioria está lá. E eu moro lá. E é o melhor lugar que eu já morei na minha vida inteira. Eu sou uma pessoa cigana, né? Mas aqui é o lugar que eu mais morei na minha vida, desde 95 e não saí. E viajo muito, faço mochilão, e eu preciso ter um lugar maravilhoso para voltar, senão não volto. Né? Vai que vira um outro norte, vai que vira outro lugar. A cigana que viu meu destino, viu até onde eu ia chegar. Padre nosso, paje, lança, chivaiá e Iemanjá. Até onde eu ia parar. Padre nosso, paje, lança, chivaiá e Iemanjá. Vou rezando e canto no caminho, pra ficar mais fácil caminhar. Depois volto lá pro São Francisco. Foi lá que a cigana disse que eu tinha que ficar. A cigana que viu meu destino disse que você ia me amar. Padre nosso, paje, lança, chivaiá e Oxalá. A cigana que viu meu destino disse que você ia ficar. Padre nosso, paje, lança, chivaiá e Oxalá.
ler uma poesia com as capelinhas, Pedro. As capelinhas. Uma igreja maravilhosa, umas capelinhas. Amanhã eu vou estar lá em Toque-Toque, Paúba e Toque-Toque Pequeno, meu avô que construiu a capela. Ó, o lugar dos anjos. Os anjos costumam visitar as capelas simplesinhas nas praias isoladas, de paredes caiadas, para encontrar o seu lugar. As meninas de vestido de chita, a senhora que fala sozinha, as criancinhas que riem com as piscadelas que os anjos dão somente para elas. E que fazem o padre ralhar irritado, espantando os anjinhos que fogem assustados. Então, olha que sensibilidade do Domingos Santos, falando que o anjinho entra na capela, vê todas aquelas coisas e o padre entra e ralha com ele. Então, olha, muita coisa linda no livro do Pedro, do Domingos Santos, muita coisa linda nos caiçaras que cantam, muita coisa linda no Caiçara, a fartura de um povo na salmoura. Eu quero lembrar que a literatura do Litoral Norte é rica, temos muitos escritores, muita gente produzindo coisa boa, de qualidade, coisa que está sendo avaliada e está sendo passando em editais estaduais, federais, agora com essa lei Aldir Blanc e Paulo Gustavo, muito documentário feito por aqui em cima de livros. E aí, olha, é muito legal ver essa virada, porque agora as pessoas vão ter o dinheiro para realizar os projetos dela, né? Eu, Pedro, nós fomos do tempo que a gente fazia as coisas sabendo que não ia ganhar nada, né, Pedro? E a gente perseverou. Mas a gente persevera e continua fazendo mesmo quando a gente não ganha nada. Isso que é o importante. Mas essas leis estão vindo para socorrer as novas gerações. E isso que é importante. Precisamos ser mais saraus, né? Muita coisa. Nós participamos, né? Me chama também, viu, Dori? Olha, Licinho, aliás, eu falei, cantei. E não agradeci você por ter me convidado. Olha, para mim, já falei, né? É mais que uma honra, é um certificado. Você aceita aqui, ó, na cultura, fazedora de cultura, né? Isso não é tão simples. Então, muito obrigada pelo convite. Me chama sim. Já que nós temos uma visitante aqui, eu vou falar um pouco sobre o bem material que nós temos. Nós temos vários bens materiais, a rabeca caiçara, o fandango é um bem material da cultura caiçara, o fandango caiçara. E uma das coisas que nós estamos perdendo, devido às vezes às leis ambientais que proibiram nós de retirar a madeira, é a canoa caiçara. E eu vou ler mais poeticamente, né, uma árvore pensa em cima da canoa, e como que ela se virou uma canoa. Eu, Timbuíba, que fui, canoa de voga me tornei. Nasci lá no alto de um paredão onde somente os fortes sobrevivem. Minhas raízes entrelaçavam por entre as pedras, tornando sólidas, que nem mesmo o vento mais forte conseguia me derrubar. Madeira nobre, Timbuíba sou. Em uma noite estava eu a observar a lua cheia, saindo lá do fundo do lagamar. Como era bonita! Sua luz iluminava toda a mata e marcava as águas do mar de um laranja resplandecente, refletindo na ardentia. Tinha um sonho de conhecer aquela imensidão de águas que desdobra na praia de areia límpida num suave chuá-chuá. Assim foi minha vida, com madeira nobre naquele paredão. Certo dia, em dia de lua minguante, apareceu os caiçaras, machado na mão, me rodearam, retiraram as pequenas plantas, me abraçaram tão forte que pude sentir seu coração pulsar. Fizeram o sinal da cruz, soltaram seus líquidos em meu redor. Fiquei apreensiva, não sabendo o que poderia acontecer. Mediram com palmos nas circunferências do meu caule, sentiram a posição do vento, e eu, já suando frio, me perguntava: o que poderia acontecer? O que queriam de mim? Nisso senti uma forte batida. Uma machadada foi desferida no meu caule. Foi assim, uma atrás da outra, machadada após machadada, até cair ao chão. Fui derrubada, desgalhada,
medida de ponta a ponta, com Imbé tiraram minhas medidas, mediram minha circunferência. Mas o que queriam de mim? Cortaram, riscaram, cavucaram com enxó, modelando-me com um aspecto até então para mim desconhecido. Abriu-se um clarão na Mata Atlântica, deixando entrar o sol, a luz do sol, fortalecendo e quebrando a dormência das minhas sementes. Meus cavacos foram expostos à terra, servindo de adubo. Senti as batidas doloridas do enxó e do machado, me moldando. O falar dos homens ao meu redor parecia as algazarras das tiribas e periquitos nos meus galhos. Fui arrastado lá do paredão, até a praia de areia límpida, onde mãos grossas e sensíveis me plainaram, lixaram. Então eu, Timbuíba que fui, canoa de voga me tornei. De uso indispensável de um pescador que caiçara, que canta, rima, verseja e cuida. Já fiz viagem longa, enfrentei mais bravios, tempestade forte, mas sou segura, fui esculpida por mestres canoeiros. Hoje sinto o frescor do terralão da manhã, bater em minhas velas, estufando e me levando por lugares que nunca pensei em me encontrar. Assim sou, canoa de voga, na labuta do dia a dia caiçara. Aqui eu falo mais ou menos assim, porque nós fomos proibidos de tirar madeira, nós não podemos tirar madeira, nós não temos permissão, às vezes nem as madeiras que caem, né? Mas o que a gente fala é que quando a gente cortava uma árvore para tirar uma canoa, geralmente ela tinha que ter a dimensão, né, o diâmetro grande, e quando a gente corta uma árvore muito grande no meio de uma mata fechada, geralmente quando você faz a luz do sol entrar e quebra a dormência das sementes, né, e a próprio cavaco que a gente cortava ali aduba a terra e ali vai nascer outra timbuíba, outra árvore, né? Nós nunca destruímos o que nós tivemos, nessa época, nossos pais, nossos avós, nunca destruímos a Mata Atlântica, né? Nós cortávamos o que precisávamos, né? E hoje temos a Mata Atlântica aí, porque nós conservamos, né? Então, isso é um pouco da canoa. Eu vou falar uma coisa agora que também é importante que fique gravado e que eu quero que vocês saibam, que é o seguinte: existe o rancho de pesca, tá? Os prefeitos fazem o rancho de pesca e fazem a inauguração achando que é uma coisa deles. Só que o rancho de pesca é a escola do caiçara. É no rancho de pesca que o menino começa a aprender as coisas do mar com o pai e com o avô. E a profissão do mar, a vida no mar e a profissão do mar é a que integra a família de uma maneira completamente diferente da vida de outras profissões. Porque o moleque começa a aprender a ir para o mar com o pai, a mãe ensina a filha a tratar do peixe, salgar o peixe no rancho de pesca. Então, o rancho de pesca, na verdade, é uma escola. E eu falo que a vida do caiçara com a família é a vida que mais integra a família. Nós fomos lá já. Então, existe uma poesia desse meu amigo aqui que descreve bem isso. Olha o que ele escreveu. Brincadeira de criança. Brincando, brincando, a gente aprendia a capturar camarão, siri e guaiá, a remar na canoa, puxar a rede, conhecer peixe bom e pilotar traineira. Até hoje eu não soube onde começava o trabalho e terminava a brincadeira. Então, isso é para vocês entenderem a vida do caiçara. Por que a vida do caiçara é uma vida tão independente que incomoda o cara rico que vem para cá, para essa região? Porque às vezes o cara faz uma mansão aqui e ele tem inveja da vida do caiçara. O cara é rico, mora em São Paulo, tem uma empresa e tem inveja da vida do caiçara. Porque a vida do caiçara é uma comunhão. A vida do cara numa grande cidade, ele acorda, vai para um lugar, a mulher dele vai para outro, as crianças vão para a escola, para o judô, para o karatê. Aquela família se dispersa, só se encontra para dormir. E aqui no litoral, as famílias que se mantêm unidas na pesca conseguem conviver durante o dia inteiro um com o trabalho do outro. Então essa ideia de comunhão, que é a ideia
que o pessoal acaba confundindo com comunismo. Essa vida de comunhão entre os mais velhos e os mais novos, que faz a ideia da comunhão entre a família e os afazeres dela em relação à pesca. Olha como isso é legal, né? Então, olha, algumas pessoas, que nem o Domingos Santos, atravessaram a vida registrando algum poema. Minha mãe era poetisa, ela também deixou muitas poesias. Eu sou poetisa e meu filho é poeta. Mas eu falo o seguinte, a vivência no litoral e a vivência da pesca e da vida à beira-mar nos dá uma experiência única. Isso que a Sônia fala, eu vim para cá e agora eu não saio daqui, ou eu saio e volto, é porque ela sabe que o tipo de vida que ela tem aqui, ela não teria em outro lugar. Então, às vezes as pessoas vêm nas férias, né, ficam aqui durante um mês e tal, e todo mundo vai embora já com uma saudade daquela vida que as pessoas têm. E agora, com a pandemia, muita gente saiu de onde estava e veio morar no litoral. Isso aconteceu muito. Por quê? Porque as pessoas tiveram saudades do bem viver. Porque a vivência do caiçara, o desprendimento que o caiçara tem em relação a bens materiais, e isso de ficar, né, se apegando a bens materiais, isso é uma coisa que a pessoa vem para o litoral, ela vai se desprendendo. É uma maneira de viver diferente, é um olhar diferente aonde você está. E eu acho isso preciosíssimo. Eu ando por aí, fico vendo e falo, olha, que coisa preciosa, que dá mais valor à vida do que aos bens, né? Tudo isso ficou registrado nesses livros que foram feitos aqui. Agora, tem uma coisa muito linda que ficou aqui registrada, que eu já cheguei a usar até num texto meu, que é uma caiçara que falava assim. Uma caiçara de Ubatuba foi ser entrevistada por um pessoal que veio gravar um documentário. Aí eles ligaram a luz onde ela ia ser gravada, ela sentou e falou, nossa, vocês vão colocar a luz em cima de mim? Ela se assustou. E aí ela falou, uma das coisas que a gente tem muito é a relação entre o escuro e a luz. Eu passei desde a minha infância fascinada pela luz do fogão a lenha. Depois, quando a televisão chegou, eu me encantei pela televisão por causa de ser uma luz. E naquele dia ela se assustou de ver que colocaram a luz em cima dela na hora de gravar. Então, olha como até a relação entre o escuro e a luz na vida do caiçara, porque quando você começa a chegar numa comunidade isolada, a primeira coisa que você percebe é que eles não têm luz, né? Então, algumas placas solar fazem hoje eles terem algum tipo de energia, mas a convivência de viver sem luz e dar importância para a luz da lua, da luz das estrelas, né? Que coisa, né, Pedro? Como é bonito ver isso, né? E agora eu vou falar um pouco mais sobre um bem material, um poema que eu fiz. E sobre a mandioca, que é uma... Maria, eu vou plantar amanhã. Para modo de fazer farinha, plantei rama de mandioca. Depois de um ano, convidei os camaradas. Montei um puxirão com direito a fandango. Foi uma festa daquela. Os homens colheram a mandioca, as mulheres lavaram e rasparam. Raspadas e raladas, direta foi pro tipiti. Espremida, soltou seu sumo. Torrada em tacho de cobre, farinha de mandioca se tornou alimento indispensável na dispensa caiçara. A noite foi só festa, iluminado pelas lamparinas, né? O fandango correu solto. Teve cana verde, chiba e ciranda. O tamanco bateu forte.
fazendo um tum-tum-tum no assoalho de madeira, regado a consertada e nunca pinga da boa. O arco raspou as cordas da Anguira, fazendo a rabeca chorar, e chorou a noite inteira, fazendo todos dançar. O compadre dançava com a comadre, parando só ao amanhecer. Esse era um modo antigo de caiçara se divertir. Então, nós tínhamos estudando, nós temos hoje estudando, não é em todo local ainda. O candango hoje é forte em Ubatuba, né? Depois no litoral sul. Nós estamos tentando trazer para Caraguatatuba, São Sebastião. Temos o grupo Aleluia aqui em São Sebastião. Aleluia, a mulherada tá forte lá. Era um modo que o caiçara se divertia. Depois de fazer a colheita da mandioca, ou torrar a mandioca, ou quando íamos fazer uma casa para um caiçara, né? Alguém que estava se casando, e depois de terminar, geralmente de sábado para domingo, eles faziam um amanhece, onde era o baile, né, que amanhecia, eles falavam amanhece. É isso, né? E a rabeca, eu faço a rabeca hoje em dia, que meu avô fazia, e eu hoje consigo fazer. Eu estou fazendo uma rabeca. A gente está fazendo umas rabequinhas aí, mas esse ano faz poucas, né? Vamos ver se o ano que vem agora nós temos um problema de madeira, né, gente? Uma mas cacheta. é pequenininho. Mas nós fazemos um modelo antigo, a caiçara, que é cavucada. E nós precisamos ou de cedro rosa ou de cacheta. Principalmente cacheta. Antigamente sempre fazia as cachetas, as rabecas brancas ou violas brancas, que eram feitas com cacheta. Nós não temos. A gente consegue em alguns lugares, no Ubatuba principalmente, eles tiram algumas pedaços. Precisam ser grossas. Tem que ser grossas, né? Tem que ter um diâmetro da viola, né? Tem mais ou menos de 30 centímetros de diâmetro para fazer uma rabeca. Agora eu quero falar uma coisa para ela que eu costumo falar para quem é mineiro. Você sabe que aquele fogão de lenha, aquele fogão a lenha com linguiça, carne de porco, farofa, aquilo é uma tradição da cultura caipira, mas que não é da cultura caiçara. Então, ó, quando eu trabalhei esse meu livro em Ilhabela, Alma Caipira e Caiçara, quando eles perguntavam qual é a diferença, eu ia para a comida. Sabe por quê? Porque o caipira, ele ia para a roça e passava o dia inteiro na roça. Então ele tinha que levar uma comida que desse sustância para ele na roça. E o caiçara, por causa da tradição indígena, isso de fazer mandioca, farinha de mandioca, secar peixe, camarão, isso é de tradição indígena. Eles secavam e colocavam em potes de barro. Até hoje nós temos tradição de pote de barro por causa dos índios que faziam pote de barro para guardar farinha de peixe, farinha de mandioca, para a época que eles não tivessem como pescar, eles desidratarem e comerem. Por isso que o pirão de peixe, pirão disso, pirão daquilo, é tradicional na cultura caiçara. Agora, vou falar uma coisa que eu gosto de falar em escola, que é o seguinte: isso de desidratar a comida e hidratar na hora de comer é uma coisa antiga, porque já vem dos índios para a nossa cultura caiçara, mas é uma coisa moderna. É a mesma coisa que o astronauta faz. Quando ele vai na expedição, ele leva tudo desidratado e hidrata para comer. Então, tem esse paralelo. Essas duas culturas, na culinária, a diferença era o seguinte: como o caiçara trabalhava no mar, ele não podia estar com a barriga cheia. Ele tinha que comer coisa leve, porque ele estava no barco, a rede prendia no fundo, em alguma pedra, ou eles acertavam o peixe não tocava, eles tinham que pular no mar. Então, por causa do ambiente onde eles trabalhavam, a comida faz essa diferença, entendeu? Então, em cima do nosso fogão de lenha, geralmente tinha babacas de cação, que é uma parte de baixo, que a gente quase não vê mais hoje, né? Você pegava muito caçoa, então a parte de baixo você tirava, que quase não tinha muito. Aquilo ali era colocado para poder, como se fala, defumar, né? Que depende da lenha. Colocava uma lenha, trabalhava uma lenha lá com mais perfumado para dar então se usava isso. Então, geralmente é assim. Ele nunca pescava mais do que ele podia comer,
ou dava para as pessoas, né? Então não é aquele que pegava lá, pegava um cardume. Tem uma história, inclusive, que a gente fala que tinha um pescador, pegou um peixinho e foi embora, e veio uma pessoa de fora e falou, mas por que você não mata mais? Tem tanto peixe aí, velho. Não pra quê? Eu matei o que já tá bom, eu peguei o que dá para mim comer, né? Então é sustentabilidade, né? Então é subsistência. E o que sobrava camarão. Você pegava muito camarão, ia para uma caspeneira para secar. Se pegava peixe, ia sapresar, que é os varal de peixe, né? Com sal grosso, e conservavam bastante tempo. Então ele tinha comida farta, né? Então, e os barcos de pesca não tinham geladeira, né? Hoje em dia tem geladeira. Então, quando eles saíam e iam para o mar, se eles fossem ficar muito tempo sem voltar, era isso que eles levavam. A banana, que depois ia amadurecendo, um peixe seco, camarão seco. Gente, eu fui criada com peneira secando camarão na minha casa, vocês não têm noção. Então, eu tive uma das minhas avós que falava assim, o que estragou as pessoas foi a geladeira. Sabe por quê? Porque eles acordavam, tomavam café, almoçavam, ninguém guardava comida para de noite. Era o que se comia na hora do almoço, à noite era outro tipo de comida, era milho cozido, não era a comida do almoço. Quase nada, né? Então, café era com uma banana, assava. E era tudo muito magro e forte. Isso que é engraçado. Não tinha ninguém gordo, era tudo magro e forte. Não era ninguém. Então, era outro tipo de vida, muito mais saudável do que agora. Porque hoje em dia, por causa do capitalismo, eles ficam te mandando comer o dia inteiro, né? Você fica em casa E você obedece. e todo mundo obedece, né? É uma sequência. E eu falo o seguinte, olha como era uma sabedoria. E olha que interessante. A facilidade que eles tinham para desidratar um peixe, guardar, socar. Então, a diferença da cultura caiçara e da cultura caipira, uma das principais é essa, em função do lugar onde eles trabalhavam. Agora, quando tinha carne, a conservação era o mesmo jeito, tá? Dentro de uma lata, com a gordura. Até caça, né? Comi muita caça. Meu pai caçava e eles punham na gordura da caça mesmo. A carne a gente ia comer. E a banha ali era que passava no pão, né? Quando tinha pão, é claro. Não, olha, eu falo o seguinte, eu dei sorte da minha mãe já ser de uma família de italianos, então a gente comia massa muito, mas eu sei que aqui no litoral a tradição mesmo era não ter muita massa, não, inclusive era assim, para tomar café, meu avô morreu tomando café com abacate, eles comiam abacate. Abacate, Abacate com farinha, eu né? comia abacate com farinha, lá no Bonite. Muito abacate com farinha. E a minha mãe principalmente fazia muito o fubá, né? O milho, ela socava e fazia pro meu avô, principalmente, que ia pescar. Meu avô chegava da pesca, o camarão que tinha assava na fogão de lenha e a mãe já estava minha avó já estava com uma panela cheia de angu, que ali é o alimento dele. E sabe o que não se vê mais? Outro dia eu até escrevi sobre isso. Aquele preguaí, lembra do preguaí? Você sabe que aqui, essa praia do Guaicá, aqui, quando dá trovoada, sai um monte de preguaí. Saiu bastante, né? Tamanduá e... Praia dura é bom para preguaí. Então, quando dá trovoada, sai esse marisco, mas sai assim em centenas. Então, meu pai pegava, ele trazia, colocava numa lata para cozinhar, para soltar da concha. E a minha mãe tinha uma máquina de moer carne assim presa na mesa, ela moía aquilo, mas isso é um perfume, né? Nossa, é delicioso isso aí, gente. Não se faz mais, né, Pedro? Não faz do trabalho. Porque como é uma carne fibrosa, tem que passar a moer para poder usar. E a minha mãe moía, fazia empadinha recheada, fazia no arroz. Gente, que delícia que é isso. Eu tenho saudade do gosto. Eu vou ler um poema agora que eu fiz na época da pandemia, né, que a gente ficou quase parado em casa, né? Não fazia muita coisa, né? Dias sem nexo, sem vida, parado no tempo, trancado em casa. O que fiz ontem já não me satisfaz hoje.
trancado como em um curral, engordando para o abate. Somente o pensamento é livre e voa longe pelas memórias guardadas. E vejo correndo, brincando por entre os cafeeiros, jogando peão, pulando valetas, tomando banho de rio, mergulhando no poção, puxando pulsar a tardezinha, todos juntos, pais, tios, irmãos e primos. Quarentena. Eu vou ler uma poesia que eu fiz na quarentena também. Teve um concurso de poesias em Caraguá chamado Vento Leste, né? Foi eu que dei o nome. Tu que deu o nome? Aí eu participei com essa poesia aqui, ó. Vento Leste. Posso falar um pouquinho sobre o Vento Leste? Não, eu vou falar da poesia. Você vai falar. Tu fala. Ó, Vento Leste. Ainda nem saí da cama e um sabiá laranjeira canta no terreno que faz fundos para minha casa. Canta, canta, me acorda e vai embora. Quando descanso da correria da manhã, um bem-te-vi que fez ninho por ali vem me dizer: te vi, te vi, te vi. Os pardais a ciscar coçam a telha plástica da área de serviço, procurando formigas no cisco. Ouço atento um outro pássaro que canta: será sanhaço? Estico os olhos nos fios, mas ele já sumiu no espaço. Da minha casa não escuto pássaros em gaiola. Há quem prenda por engano, achando que só assim desfrutará desse encanto. Agora, com a quarentena, fica ainda mais gritante que a liberdade, ainda que tardia, é o que nos leva adiante. Em terra firme ou no mar, vamos passarinhar. E no voo das gaivotas, um vento leste nos dirá quando é a hora de voltar. Então é isso que o Pedro ia falar. Ó, minha, ó, mas o vento leste é o vento que traz o barco para a praia à tarde. Então eu falei aqui que o vento leste ia nos mostrar a hora de voltar. Mas graças a Deus a hora de voltar já voltou, né? Nós já estamos aqui todo mundo sem máscara. O caiçara geralmente ele tem dois ventos que ele usava, né? O terralão, o vento que dá 4 horas da manhã, cai da serra para o mar. E o leste, o lestinho, que cai 10h30, 11 horas, mas no que vem do mar para a terra. Então ele sai 4 horas, mais ou menos, ele sai para pescar. Então ele pega esse terralão que leva e às 10h30 ele está voltando. Hoje a gente já não vê. Porque a canoa era pano. Era pano. Era uma canoa velha, então ele não remava. O vento levava e trazia ele sem muito esforço. O terralão leva e o vento leste traz. Bonito, eu não vi esse poema lá, viu, né? Mas ó, eu botei esse poema lá, não ficou entre os classificados, mas... Que pena, é maravilhoso. A Sônia conhece a minha casa. Minha casa é isso aqui mesmo. Eu escuto todos esses passarinhos. E é o que eu falei, né? Porque na pandemia, com o silêncio, todo mundo escutou mais passarinho. É verdade. Né? O passarinho ficou até mais livre para poder se falar em passarinho, apresentar. vamos voltar para a música? Vamos. Os passarinhos cantam, mas eu vou pedir para Maria Angélica fazer um rápido resuminho do maestro Lorival Pereira de Albuquerque e o que levou a conhecer essa música. Seu amigo? Nós tocamos juntos. Ele começou a tocar na banda de Caraguá, ele tocava na banda de Caraguá, tocava trombone. Ele tocou em tudo, ele tocou em Ele era Ubatuba, ele era do Ubatuba, daí tocava, a banda de Caraguá e Ubatuba era assim, um emprestava, né? Então tocamos depois. O Sebastião montou a banda e veio o mestre. Ele era do trompete, né? Sabe o que aconteceu com ele? Ele começou tocando em São Sebastião, porque ele veio para cá, para São Sebastião, que ele era capataz. É isso que é o mais legal de contar da história dele, é que ele era capataz. Não sei se vocês sabem o que era capataz naquele tempo. Eu sabia que ele era os caras que eram contratados para afastar os caiçaras da terra. Então ele veio para o litoral porque ele era militar e aí ele era contratado como capataz. Mas aí, mesmo na época do serviço militar e tudo, ele começou a mexer com música. E aí houve uma transformação. Aquele cara que veio para ser capataz acabou sendo o maestro das bandas, entrou para a música e saiu daquela vida de capataz. Músico, né, quando ele veio pra cá. E aí ele deixou de ser capataz e passou a ser sapateiro. Foi um sapateiro importante aqui no litoral.
Então, isso que é o mais legal, né? Porque a música transformou a vida dele. Ele veio com um objetivo e depois acabou embarcando em outra história e fez história em Ubatuba, em Caraguá, tocou em tudo quanto é banda. E Era acabou sua vida professor nessa também, ele era E um professor. tempo, Então, ele ensinava foi as maestro aqui da pessoas. Banda Municipal de São Sebastião por muitos anos. Muito mesmo, viu? Muitos anos. E a Maria Angélica... Ele morou organizou- perto da minha casa, né? Então a Maria gente tinha Angélica muita amizade. com organizou ele. um evento, não foi? Eu organizei um evento, Quando ele fez um 100 sarau anos. Caiçara, e ele tinha E feito tocava 100 trompete anos. ainda, né? Em 100 anos. E aí a gente fez esse evento para ele, mas Pedro, o Joban veio para esse evento, um monte de gente veio, só que a estrada caiu e ele não pôde vir, porque ele morava na Enseada. Então O Joban dormiu até na minha casa, com era ele, em eu Ubatuba. tinha 16 anos. É mesmo. Daí eu saí da banda, né, eu parei de tocar na banda, meu irmão tocava na banda, era eu e meu irmão. A família quase toda tocava na banda. Daí foi a época que eles tinham mudado pra cá. E aí o pessoal já fazia, tinha o Jaime, Cirilo, tudo que vinha tocar na banda de São Sebastião. Então, na época que começou a ter Eu tô com salário, 65 ele anos, foi né? chamado, porque ele era um dos caras que tinha mais paciência de ensinar para as pessoas. Então ele tem uma passagem linda na banda. Cheio de E, história. gente, ele viveu 101 anos. Então era uma pessoa muito querida. Como ele tinha... Ajudou muitos músicos a Como ele conhecerem tinha música sido em militar, ele tinha muito, assim, ele sabia Era rígido, comandar, entendeu? Ele sabia fazer a disciplina com os alunos. Foi muito legal, né? Foi uma pessoa que a gente amou. E aí ela me convidou Eu para convidei ela participar, para participar desse sarau em sarau. homenagem ao maestro. Aí ela fez uma música. Que luxo. Pra cantar você, em verso, prosa e rima musical. Fiz tanta poesia, foi a noite, foi o dia, foi um carnaval. Minha fantasia foi do shot ao madrigal. Sonhei com a banda do maestro Lorival. Beijoqueiro. Pra cantar você, tomei banho de chuva no quintal. Virei tempestade, espalhei pela cidade, raios no canal. Com meu violão rasguei o meu coração total e entrei pra banda do maestro Lorival. São Sebastião, pajé do Rio Silveira, peço proteção em noites de lua cheia. Faço uma canção do meu jeito, não me leve a mal. Eu sou da banda do maestro Lorival. Pegue a minha mão, que eu não deixo mais o litoral. Eu tô na banda do maestro Lorival. Do maestro Lorival. E ele ria muito quando eu
cantava essa música pra ele, e ele ia ficar lá, ele fazia assim, o jeitinho dele fazia assim. Foi uma sequência de homenagens, né? Ele recebeu todas as homenagens que uma pessoa pode receber quando ele fez Toquei pra ele no Teatro Municipal, ele lá, toquei com a banda, o Márcio fez um arranjo dessa música, ficou chique pra caramba. E ele assim, olha, foi tão legal, sabe, poder fazer uma homenagem pra alguém, tudo que ele fez a vida inteira, e ligado à música, que é o meu, né? Em vida, né, meu? E ele curtiu, ele vê, né? Depois eu fiz um documentário sobre ele também, um documentário rolando de toda a chegada dele, história, sabe? Tá no meu YouTube. Né? Mas é esse tipo de coisa é que faz valer a pena, sabe? Você se dedicar a fazer arte, a contribuir com a cultura de unidade. Senão fica, pra mim, pelo menos, fica meio sem. Mas, graças a Deus, esse foi um que eu... Ai, que bom. Que bom que eu aprendi a tocar violão, que bom que eu gosto de escrever, que bom que eu pude homenagear um certo, impagável. E a Maria Angélica foi convidou. Não, eu fiz na verdade, eu fiz um sarau no Circo Navegador. O Luciano Gaeta falou, Maria, vai ser o dia do Caiçara. Você não quer fazer um sarau? Fiz o sarau lá no Circo Navegador. Aí ela pegou, homenageamos a Paula Galani e homenageamos ele. E foi muito legal também, que a Paula Galani ficou toda feliz com a homenagem que nós fizemos para ela. Era mineiro. Mineiro? Mineiro. O Maestro era mineiro, não era? Pernambucano. Pernambucano. Não, o Pedro era mineiro. Pedro, mais Pedrinho. Porque o mestre Pedrinho era o maestro da banda de Batuba e de Caraguá. Né? Não, ele eu acho que era do Nordeste. Do Nordeste? Eu achava que ele era mineiro. Não, pernambucano. Eu sei porque ele nasceu no dia do Carnaval em Recife. Ah, tá. Em Recife. O começo do documentário é assim uma banda antiga, falando não sei o que, serpentinas e confetes, e ele nascendo. Assim. Por isso que eu guardei. Nós estamos perto do Natal aí, né? Tem um poema que eu fiz sobre os Reis Magos. Na verdade, a gente fazia uma festa de Reis Caiçara em Caraguá, e a gente mudou para Caiçara em Festa. Esse ano a gente não teve. O ano que vem acho que teremos, viu? Parece que a Silvia escreveu um projeto, a Lei Paulo Gustavo, e foi. Então, por isso que é boa essa lei, eu achei ótima essa lei. E é um poema de reis da família, falando sobre a cultura caiçara. Assim, puxando para nós aqui, né? Aconchegado debaixo de um rancho caiçara, usando a proa de uma canoa como manjedoura, José e Maria deitaram o menino Jesus. Aconchegando entre as redes de pesca, ali o pequeno menino Deus dormia. Então logo o boato correu, apareceram 3 reis caiçaras, simples, pés no chão, calça arregaçada até o joelho. Ao ver o choro do pequeno menino, trouxeram seus presentes: farinha da terra, coentro bravo, um gunguito pro escardado. Eram simples oferenda, mas presenteados com muito amor. Maria, agradecendo, se pôs a alimentar o pequeno Deus com as iguarias caiçara, e a criança foi alimentada com o melhor escardado do gunguito, preparado com o tempero da terra. Houve fandango para alegar ao pequeno Jesus. O bate-pé virou a madrugada, parecia música de ninar, fazendo o menino dormir. Ali estava Jesus dormindo, aconchegado na proa da canoa, usado como manjedoura. É isso daí, que é o que eu minto daqui. Então esse é o que a gente fala, né? Quando a gente fala do gunguito, para quem não conhece, né? O gunguito, né, Maria Angélica? Hoje nós não temos quase gunguito. É um pequeno bagrinho que antigamente nossas mães usavam muito para fazer um escardado cozido, às vezes com sal e com coentro, né? E ela cozinhava bem até derreter e dava na mamadeira para as crianças, né? E era o que a gente falava que dava sustância, né, para as crianças, né? Então, a carne dele vai se dissolvendo. Vai se dissolvendo, ele tem bastante gordura, então hoje a gente quase não encontra, é difícil. Mas nós tínhamos em abundância. Então é um poema que eu fiz eu acho que está faltando uma parte aqui. Eu escrevi isso aqui hoje, eu copiei e acabei errado. Mas a gente fez para a nossa festa de Reis Caiçara, que nós fazíamos no dia 6 de janeiro, ali no Porto Novo.
e que o ano que vem vai ser festa caiçara em novembro, talvez, outubro ou novembro. Outra coisa que eu gosto de falar também, principalmente quando estão gravando, é o seguinte. Nós temos algumas festas no litoral que são tradicionais, que nem a Congada de Ilhabela, já faz 200 anos que tem a Congada de Ilhabela. Porque teve uma família da Eva Esperança, a mãe dela tinha sido escrava, então essa família veio trazendo até agora. Só que é o seguinte, é uma festa bonita, eles se vestem com as roupas da Congada e tudo, só que eles não se apresentam fora da época, eles só se apresentam na Congada. E a minha maior crítica contra as festas e os festejos caiçaras é o seguinte: com o tempo as pessoas ficam exigindo que o cara que canta o rei cante o rei o ano inteiro. O canto do rei é do dia 25, quando nasceu Jesus, até o dia 6, que é dia de reis. Mas aí os caras, não, vem aqui cantar na Rota da Praia porque tem turista. Gente, isso daí que acaba acabando com os grupos. Porque eu vivo falando o seguinte, cultura não é o que o poder público oferece pra gente. Cultura é o que a sociedade civil faz. É aquilo que a mãe faz porque o avô fazia, a avó fazia, faz a roupa, tarará, para cantar naquele dia. Então isso precisa ser respeitado pela maioria dos secretários de cultura, porque eles são totalmente sem visão. Eles acham que porque aparece um cara dançando, cheio de fita, parará, parará, o cara tem que ficar cantando o ano inteiro para turista, completamente fora de época. Então, muitas coisas e tradições eram ligadas à cultura católica, eram eventos ligados à cultura católica. Isso daí, inclusive, era evento ligado à cultura católica. Não é uma coisa que nem o fandango, por exemplo, que é uma coisa que toca e pode tocar o ano inteiro, porque é uma coisa para tocar na hora da festa, né? São coisas diferentes que acabam se perdendo, porque aí a pessoa fala, eu não quero tocar mais naquele grupo, não quero tocar mais, porque não é desse jeito o negócio, não é toda hora que querem para ir tocar, entendeu? Então, isso que a gente precisa saber e aprender, o que é a época de cada dança, de cada festa, entendeu? Quando eu era criança, Pedro deve lembrar também, tinha muito caiapó, que é uma dança feita pelos índios, que isso daí já era desde os índios mesmo, daqui dessa região, mas é uma dança e um tipo de batida, né, Pedro, que é tocada, que hoje em dia nem se vê mais. Então, algumas coisas sumiram por causa disso, dessa mania das pessoas quererem fazer aquilo fora de época. Eu achei a segunda parte aqui, mas vamos continuar aqui. Nossos reis caiçara puderam, com sua simplicidade, homenagear o pequeno rei. Mal sabia ele que esse menino multiplicaria pães e peixes e vinho, dando fartura por toda a vida ao povo caiçara. Bendito o santo menino que nasceu para dar vida a todos. Viva os santos reis caiçaras, aquele que com sua simplicidade acorda bem de manhã, desce suas canoas do rancho, fazem uma prece, pedem a bênção e abre pano, lançando-se ao mar, trazendo sustento para os seus. Viva os santos reis caiçara. Faltou essa parte. Não, mas parte. Então, olha, com a chegada das igrejas evangélicas, pentecostais e tal, muita tradição acabou porque era ligada à religião católica. Então muita coisa se perdeu e acabou. Mas, né, a gente procura nas escolas, pelo menos, nós temos professoras maravilhosas aqui, que nas escolas, pelo menos na época, ou na época que é comemorado o dia do caiçara, ou alguma data específica, fazer aparecer aquilo. Agora, nós temos aqui no litoral de São Sebastião uma aldeia indígena lá no Rio Silveira, e em Ubatuba tem uma outra aldeia indígena que foi um índio daqui que fez lá. Tá? Então são
2 aldeias indígenas de índios guaranis. Esses não são os índios que haviam aqui quando os colonizadores chegaram. Tem gente que confunde. Então é importante que vocês saibam que os que estavam aqui quando os colonizadores chegaram eram os tupinambás e os tupiniquins. Esses que são os guaranis, eles vieram inclusive de outro país, eles eram do Uruguai, do Paraguai. Quando eles chegaram no Brasil, a linguagem deles era toda ligada à linguagem espanhola. Eles falavam ainda de maneira igual aos espanhóis. Então, às vezes, pegam as pessoas, levam na aldeia e não explicam esses detalhes, entendeu? Isso é importante. Então, os de Ubatuba foi o governador Lacerda que trouxe, quando ele estava invadindo terra dos caiçaras, né? Não, eu já escrevi sobre a história dos índios aqui. Quando esses chegaram, eles foram trazidos para uma área de terra com a ideia de grilar aquela terra. Eles eram usados como massa de manobra, como grilheiros. E depois saiu um pessoal daqui, foi para Ubatuba e fez uma aldeia lá. Mas depois, você lembra que teve um filme chamado A Muralha? Quando fizeram esse filme, foi feito em Ubatuba. Usaram alguns desses índios e criaram uma aldeia cenográfica. E colocaram uns índios numa aldeia cenográfica, e aí os índios não saíram desse lugar. Eles tomaram esse lugar como sendo a casa deles. Então tem umas coisas que acontecem aqui no litoral que são pitorescas, dá cada documentário maravilhoso. Eu conheci a Praia Dura, nunca sabia que tinha, nunca tinha que ter aldeia. Na época eu fui lá, a aldeia, eu fui assim, a aldeia e tal, e já está tudo legalizado, né? Eu falo o seguinte, sabe o que aconteceu? Em 1993, de 1993 em diante, aconteceu o seguinte: os índios eram usados como massa de manobra para grilar a terra. Por quê? Porque eles ficavam na terra e não pediam a titularidade da terra. Então, muitos especuladores traziam índio para grilar a terra. Só que aí, a terra onde tinha índio foi considerada terra indígena. E isso foi uma briga que em muitos lugares eles ganharam. Porque já que quem estava na terra era eles que ganhavam a terra. E isso aconteceu muito, eu escrevi muito sobre isso, Priscila Siqueira, eu tenho um monte de reportagens sobre esses índios daqui, porque inclusive foi isso. Quando eles tomaram a posse da terra, que a terra foi considerada terra indígena, é porque na verdade tinham trazido eles para lá e deixaram eles lá, eles começaram a viver por conta daquela terra, então eles acabaram tendo direitos sobre elas, né? É a mesma coisa dos quilombolas, né? Você sabe que o quilombola são descendentes de escravos de uma fazenda. Aqui em Ubatuba foi um dos primeiros quilombolas, a fazenda que tem lá hoje em dia, era o seguinte: morreu todos os descendentes do dono da fazenda e a terra ia voltar para a União. Então, esse Domingos Santos e um monte de professores de história de Ubatuba começaram a levantar as famílias negras que eram descendentes dos escravos daquela fazenda e mostraram que eles eram os quilombolas donos daquela terra. Então, na época, foi o primeiro governo do Lula, um dos primeiros quilombolas mais organizados foi esse de Ubatuba. Da fazenda, da Caixa. Quilombo da Fazenda, né? Quilombo da Fazenda. Hoje em dia tem a Laura, tem um monte de gente lá que eu conheço. Mas a Caçandoca, né? A Caçandoca era o local onde chegavam os escravos. E aí a engorda dos escravos era toda feita por ali. Então é uma coisa justa, né? Porque nada mais justo do que dar terra para pessoas que já são descendentes dos que moraram ali.
Então tem muita história nesse litoral, tem muita coisa para ser gravada, tem muito documentário, muita coisa sendo feita agora com essas leis novas, mas São Sebastião tem uma história longa e lindíssima, porque na verdade Ubatuba, Caraguá e Ilhabela era tudo parte da vila de São Sebastião. Depois cada uma foi ficando independente, mas o que começou mesmo, a vila de São Sebastião que começou, tinha todos esses territórios como... todas essas áreas de terra faziam parte dela. E como Ilhabela foi o primeiro lugar a ser povoado, nós temos muito, eu tenho isso em livros, inclusive, muitos documentos eram assim: terras em Ilhabela, braço de mar salgado e arrecifes em frente. A pessoa ganhava uma parte de terra, que era Ilhabela, mar e o pedaço do lado de cá. Então, aquelas terras que eram da praia até as vertentes, quando era aqui na frente da Ilhabela, vinha dentro da Ilhabela até aqui. Tem muita coisa legal, né, Pedro, pra gente ver. Tem bastante coisa legal. Agora eu vou falar um pouco sobre uma coisa chata que eu, como caiçara, que sou luto muito pela dignidade caiçara de a gente poder trabalhar no nosso território como pescador artesanal. E as leis ambientais, eu sou ambientalista, tenho uma ONG, trabalho a área de restinga e manguezais, mas eu luto também pelo meu povo, pelos meus primos, né? Esse poema se chama Tristeza de um Pescador Caiçara. Nos dias de hoje, caiçara já não pode mais pescar, puxar um tresmalho, uma barra, cercar. As tainhas já não se aproximam mais à praia, já não há tainha a pular no lagamar. As verazes traineiras já cercam o cardume inteiro, que nem pro boto sobra um fio. Quando algumas chegam à praia, não pode mais cercá-las, pois logo os periquitos estão a nos multar. Já se foram os dias que, ao entardecer, se punha a observar a barra, o refulhar do lagamar, para junto com os amigos, uma tainha pescar. O que vejo no dia de hoje é que caiçara pescador tem que primeiro cursar faculdade para as leis estudar, e depois sair ao mar. Pois são tantas leis, normativas, resoluções, que logo o caiçara pescador terá que, junto com seus tremalhos, também o livro de lei levar. Mas, meu senhor, como ficam os que são de pouca leitura, nesse embrulho de lei sem fim? Como vou pescar tainha, com rede afundada, sendo que tainha, um peixe esperto, nada na flor d'água e salta com a cabrita no pasto? Então, meu senhor, como faço para colocar comida na mesa? Como alimentar meus filhinhos e meu sustento tirar? Pois, ou largo minha vida de pescador caiçara, herança dos meus pais e avós, eu vou virar bandida, pescando escondido e correndo da florestal. Isso tem as normativas L12, normativas 66, resoluções SMS 64. São as leis que proíbem nosso caiçara de pescar hoje. Hoje um caiçara que se de canoa, ele tem que sair quase 1 milha, não é? Uma canoa não aguenta sair 1 milha fora para pescar. Enquanto os barcos de industriais passam na nossa costa, acabam com todo o peixe, levam tudo e a gente fica olhando, não podemos mais pescar. Então são leis que a gente... Mas olha, você tem que fazer uma poesia nova, porque essa poesia é antes do coletivo caiçara. Porque hoje em dia nós temos coletivos que são feitos para... O primeiro que começou foi o Amor Castelhano. Tribuzano, né? Não, primeiro foi o Amor Castelhano. O Amor Castelhanos foi um movimento que começou atrás de Ilhabela, na praia de Castelhanos, que é atrás de Ilhabela, um movimento dos caiçaras para poder cobrar políticas públicas para que ele possa ter acesso à pesca. Então começou o Amor Castelhanos, depois o Ministério Público, junto com a Prefeitura de Ilhabela, fizeram um projeto chamado Tribuzana, que já foi a sequência do Amor Castelhanos. E quando esse Tribuzana acabou, nós montamos o coletivo caiçara. Então, hoje em dia, nós temos na pesca, em São Sebastião, nos ranchos, pessoas que acompanham, que ajudam a fazer as leis. Nós estamos tentando fazer o embate, porque eu acho o seguinte, olha, essa ideia de que a cultura vai acabar, que o pescador tem que pegar a rede e mudar e
e ser diferente, é a ideia do cara que veio para colonizar essa região. Então, a ideia do colonizador, desde o começo da história do Brasil, era tomar essas terras, vocês sabem disso. E houve resistência, está havendo resistência, e os coletivos e os movimentos dos caiçaras já estão fazendo frente para isso. Nós temos assim, são coisas assim, mas nós temos ali ainda na rede boiada, na rede que é afundada, que o Caraguá, que é uma cidade que é baixa, a praia é baixa, longe, eles não podem pescar. Os caiçaras que pescam ali, o Pimentão pega. Fora isso aí, nós temos as madeiras, tem a cacheta que a gente usa para fazer artesanato, que a gente não pode retirar. Enquanto o Litoral Sul, Paranaguá, eles têm o manejo da cacheta, que é uma madeira sustentável, que a gente pode retirar ela, o tronco mais grosso, que já vem logo, já o olho já saiu. Então, isso que precisa, política pública, você está entendendo? Para o manejo, por exemplo, o manejo da cacheta, porque, olha, eu acompanhei o quê? O defeso do camarão. Como eu sou jornalista, eu tive que escrever disso desde que começou, porque não era proibida a pesca, o cara pescava, era livre para pescar o ano inteiro. Hoje em dia não, já houve política pública, já tem o tempo certo para pescar o camarão, o tempo da tainha. Então isso precisa contar com o pescador, entendeu? O pescador não pode desanimar e achar que por causa disso ele tem que parar. Tem que parar. Minha fala em toda reunião que eu vou, em toda reunião de rancho que eu vou, é falar o seguinte: essa fala de que o caiçara vai acabar não é a nossa fala. Nós que somos caiçara temos que falar que o caiçara não vai acabar nunca. Nós temos cada vez mais que conhecer as leis, participar do que está sendo feito, porque a área marítima do Brasil é muito grande. Então, antigamente, o barco de pesca, ou algumas vezes clandestinamente, o arrastro entra perto das praias, mas hoje em dia nós já lutamos para isso, entendeu? E tem que brigar e lutar para isso. Nós temos que fazer frente a isso, não recuar, entendeu? O nosso modelo de pesca, principalmente da tainha, que era igual ao que acontece em Santa Catarina. Aqueles arrastos no mês de junho, julho, que eles matam bastante tainha. Nós não matamos, nunca cheguei, acho que chegou a matar a quantidade de peixe que eles matam lá. Mas isso era um modo que a gente usava aqui. Hoje é esse modo, já não podemos mais fazer. Então, mas sabe o que é? É que a tainha, ela vem vindo, ela sobe pelo litoral brasileiro para desovar. Então, essa hora que tem um monte de tainha e que ela está com ova, ela vem subindo do sul. Aí quando passa lá no sul já pescam a maioria. Antigamente tinha mais. Agora, com esse negócio da pandemia, você viu como está aparecendo baleias por aqui. Então, foi porque os barcos pararam de andar, né? Não sei se vocês entendem. Como estava todo mundo em casa, não tinha gente andando de barco nem nada, diminuiu o barulho. E aí os cardumes de peixe, as baleias, acabaram aproximando mais. Mas antigamente, nós temos livros de história explicando, esse mar aqui era muito cheio de peixe, baleia. Eles matavam 60 baleias numa temporada, imagina. Porque eles derretiam o óleo, né? Que o óleo iluminava as grandes cidades. O óleo de baleia. Para fazer com azeite para lâmpada, mas também para fazer como as paredes. Argamassa de parede. Então, a tradição era que o peixe encostasse. Depois, com a chegada do turismo e tal, depois da década de 70, eles afastaram, entendeu? Agora, tem muitos peixes que não tem essa sequência que a tainha tem. Que nem garopa, bijupirá, né? Então, são coisas que eles criam. Eles fazem a criação deles por aqui mesmo. Quando a gente fala tainha, porque na verdade a tainha pode ser considerado assim como um bem material caiçara. Por quê? Porque na época ela era muito pescada, todo mundo ganhava, todo mundo que colocava a mão na rede para puxar tinha seu quinhão, a viúva tinha seu quinhão,
a igreja tinha as melhores tainhas que ia para a igreja, né? O padre. Então, quer dizer, era festa na comunidade. Eu falo que era festa da comunidade, né? Meu avô falava e uma coisa que a gente pescava assim, né? Não, eu cheguei Então, a ver era muito coisa no bairro de São maravilhosa. Francisco. Quando era época de tainha, eles falavam ardentia, né? O mar ficava assim, brilhando de tanto peixe que tinha. É que tem plâncton também, né? Então, Não, mas era o peixe mesmo é o mexendo. peixe, a tainha pula. A tainha pulando fazia uma ardentia, fazia uma. Ela brilha, vai E brilhar. ela vem em cardume, então é muito peixe, muita coisa ali. Bom, a gente já Vencemos o tempo, né? está encaminhando já para o final. Tem assunto que Eu não acho que acaba isso é mais. uma aula de geografia, de história, da nossa geografia aqui do litoral de São Paulo, né? Você que nasceu aqui, mas não viveu aqui no litoral. E é muito interessante isso, né? Essas conversas de você poder conhecer um pouco mais aqui da cultura caiçara, né? Que você não viveu. E eu acho que assim, aqui nós estamos com um dos principais nomes aqui, né? Da cultura caiçara, Pedro Caetano, Maria Angélica, Sônia Lopes abrilhantando esse evento com sua música, assim, não é uma caiçara, mas já é uma caiçara de coração, porque chegou aqui e se sentiu uma caiçara, eu acho que é a alma caiçara, né? E esse projeto é isso, um pouco de a gente falar de tudo sobre a cultura, né? Da música, da poesia, da literatura. E hoje é uma pena que tivemos poucas pessoas, né? Algumas pessoas vão assistir depois no nosso canal, na nossa página Casa Caiçara, Facebook, depois a gente vai postar no YouTube, né? Enfim, para todas as nossas redes sociais. E depois as pessoas vão conseguir ver lá e comentar também essa apresentação. E eu queria que a Sônia Lopes, para fechar o nosso evento, uma música. Falaram tanto de água Daquela- de tainha, de peixe. Daquela Eu ia fazer outra música coisa, caiçara. mas aí eu resolvi fazer. Essa canção chama-se As Águas Sempre Vão. É de um poeta, escritor chamado Jean Garcia. E ele mora em Boiçucanga. Tem casa em Boiçucanga, está sempre ali. As águas. Nada nessas águas nadam nuas e alvoradas, levam os medos e os fantasmas que me têm, e as histórias não contadas inventei. Peixe prata, céu azul, colocando as velhas mágoas. Sou nenhum, nem canoa, nem pessoa, nem paixão. Tudo é nada, e as águas sempre vão. Aguinha brotando na pedra, namoro de Oxum com Xangô. Eu vim aprender uma reza pra amor de enredar meu amor. Que eu choro baixinho por ela, quem dera eu não fosse esse um. E chora seu pranto de pedra, que salga a doçura de Oxum. Chuvarada
Sônia, quero dizer que tem uma pessoa que está lá em Montevidéu que está assistindo a gente. Estou mandando um abraço para todos aí. Que é a Giovana Gross, que é uma parceira nossa aqui, companheira também, que deu sempre uma força aqui com o nosso projeto. Hoje ela está morando em Montevidéu com o seu companheiro e está lá assistindo a gente. Obrigado a todos aí pela presença. E vocês que estiveram aqui com a gente, né? Nos assistindo. E estamos encerrando aqui o nosso sarau literário com Pedro Caetano, Maria Angélica, Sônia Lopes. E agradecendo a todos aí. Muito obrigado. Eu Alô, Paixão Caissara. A relada.